Então, estamos ao vivo para mais essa sessão estratégica hoje de número 3, para falar para vocês que marketing pessoal, a chave da comunicação, ela é realmente a chave que vai transformar o seu negócio e vai fazer com que você ganhe mais. Então, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a essa sessão estratégica aqui comigo, Gabriel Vision, que vou te entregar todo passo a passo aqui, todas as estratégias para você faturar cada vez mais com o seu marketing pessoal. Então, ainda em 2026, você vai faturar aí 3 vezes mais utilizando essas nossas técnicas aqui, que já são técnicas validadas, tanto Sebrae, tanto com empresários, tanto com médico, tanto com profissional liberal, que quando utilizam o seu marketing pessoal, faturam consequentemente mais. Então vamos lá, que a gente vai começar essa sessão estratégica. Então montei aqui um material para vocês, que foi o material para a gente falar exatamente sobre marketing pessoal, a chave da comunicação. Então, quando a gente fala de marketing pessoal, geralmente eu estou utilizando algumas técnicas de marketing e trazendo isso para um brand, né, para uma marca pessoal, para falar sobre o nosso, como que eu me mostro para os meus clientes, como que eu me mostro para os meus pacientes e como que isso vai de fato trazer mais valor percebido do meu cliente e isso vai fazer com que eu consiga faturar mais, né? Então, o primeiro pilar para a gente falar sobre isso é o que eu sempre estou falando aqui, que é como faturar 3 vezes mais, né? Então, eu sempre estou repetindo aqui como que a gente fatura 3 vezes mais através de gestão, marketing e vendas. Então, utilizando essas 3 ferramentas de gestão, marketing e vendas, a gente consegue, adaptando em algumas realidades, a gente consegue fazer ajustes na gestão, no marketing e na venda, e a gente sempre tende a faturar mais. Então, eu como um case de sucesso aqui desse processo de gestão, marketing e vendas, que fui lá quando eu estava das minhas primeiras empresas, lá com meus 17 para 18 anos, na minha primeira empresa, utilizei muitas ferramentas do que eu vou falar aqui para vocês, que na época eu não conhecia muito bem, mas fui atrás do Sebrae ali, fui me desenvolver em alguns cursos, em algumas palestras, oficinas, que traziam já esses 3 pilares, né, esses 3 pontos de gestão de marketing e vendas que fizeram o meu negócio decolar na época e foi o que eu aprendi executando, colocando em prática. Então, aqui não é só teoria, mas, de fato, é a prática que eu coloquei isso e desenvolvi durante todos esses 16 anos aí de empreendedorismo. Então, toda vez que a gente coloca foco aqui na gestão, no marketing e na vendas, a gente tende a evoluir aí os nossos resultados, os nossos faturamentos. E quando a gente fala de marketing, a gente está falando no primeiro ponto, que é o ponto de alcance, né? O ponto que eu vou mostrar para o meu cliente, para o meu paciente, quem sou eu, qual que é a minha solução, o que eu sei, qual que é a minha autoridade para trazer mais pacientes, mais clientes para o meu negócio. Então, compreender o conceito e os requisitos do marketing, ele é fundamental, né, para você ser cada vez mais eficaz quando a gente está falando, principalmente quando sou o eu empresa, né? O médico, por exemplo, quando ele vai atender no consultório ou ele vai atender particularmente, ele precisa também ter essa visão empresarial, que é uma visão que às vezes muitos MEIs, muitos empresários que começam ali sozinhos ou com uma equipe pequena, ele tem essas dificuldades de entender como que ele capta mais paciente, como ele chama mais essa atenção para trazer mais clientes. Então, reconhecer que o marketing pessoal ele vai trazer mais eficiência, mais eficácia para o meu negócio e vai fazer com que eu fature mais, isso é fundamental. Então, as estratégias de marketing pessoal para atrair, conquistar e manter clientes encantados é o que a gente vai trabalhar aqui nessa sessão de hoje.
E aí eu entro em um ponto que é um ponto de desenvolvimento de novas competências. E o que é competência, né? A competência, elas são habilidades. A competência ela é uma caixa cheia de habilidades que vai transformar que vai ditar, né, se eu sou ou não competente para fazer algo. Então vamos supor, eu, Gabriel, tenho a competência para vir aqui fazer essa aula para vocês, porque eu desenvolvi algumas habilidades que me tornaram competente para fazer isso aqui. Então vamos supor, eu sempre gosto de utilizar o digital, o marketing, a IA, por exemplo, para a gente entender esse desenvolvimento das competências, que parece algo teórico, mas a gente vai entrar na prática de fato quando a gente entende isso. Quando eu entendo que eu preciso ter competência para falar alguma coisa, para eu fazer alguma coisa, para eu gerar algum resultado, eu entendo que eu preciso desenvolver habilidades. E quando a gente fala de habilidades, a gente tem 3 níveis de habilidades, que são as cognitivas, que é geralmente o que eu falo, que são tudo que a gente aprende, tudo que o cérebro processa. Então a gente precisa captar essa informação para colocar isso em atitude e depois operacionalizar isso. Então são 3 habilidades que eu preciso: cognitiva, atitudinal e operacional, para me tornar competente para fazer alguma coisa. Então vamos supor, quando eu estava lá com meus 18 anos, eu fui lá e aprendi toda essa matéria, fui lá e estudei pra caramba. Ao longo desses 16, 17 anos aí, eu venho estudando sobre essas ferramentas, sobre o que sai de novo, o que muda, tudo sobre gestão, marketing e vendas, né? Principalmente no marketing. Então, essa habilidade cognitiva é tudo aquilo que eu estou aprendendo, que eu estou absorvendo. E aí a atitudinal é o quê? É eu colocar essas atitudes do que eu aprendi, os valores que são gerados, né, no cognitivo em ação. E o operacional é exatamente isso, né? É colocar em prática. Então, por que eu estou falando isso aqui para vocês? Sentimentos geram ações. E ações geram resultados. Isso aqui é uma frase do Tieberk, que ele fala ali no livro as ferramentas ali da mente milionária, né? Então, sentimentos geram ações e ações geram resultados. Então, na prática, por que eu estou falando isso? Para a gente aprender, eu leio, depois eu coloco isso em atitude, eu coloco isso em valores, transformo isso em valores e depois eu operacionalizo. Então, tudo que eu coloco em operação é aquilo que eu coloco em prática. Então, primeiro eu preciso estudar, depois eu coloco isso em atitude, isso vira um valor para mim, e depois eu coloco em prática e isso vai me tornar hábil, né? Então, isso vai gerar resultado. E por que eu estou falando sobre isso? É porque, geralmente, quando a gente tem profissionais altamente técnicos, que aprenderam muito, que estudaram muito, e que colocaram algumas técnicas ali em atitude, e operacionalizaram isso, colocaram em operação, e se tornaram muito específico naquilo que ele estudou, a gente tem pessoas que têm dificuldade de entender que para vender mais, para faturar mais, eu preciso não só de habilidades muitas vezes técnicas, eu preciso de outros tipos de habilidade. Então, quanto mais eu vou colocando essas habilidades em execução, mais eu vou entendendo que se eu for somente técnico, eu preciso, às vezes, de habilidades, por exemplo, para vender mais, para saber como que eu atraio mais pessoas. E isso algumas pessoas elas sentem essa dificuldade de eu saí da faculdade e não sei agora qual o preço que eu cobro. Eu saí da faculdade e não sei como que eu atraio mais clientes. Eu não sei como que eu atraio mais pacientes. Então, geralmente, falta de algum tipo de habilidade. Então, eu sou muito habilidoso no que eu aplico, mas eu ainda não tenho a habilidade de fazer venda, de atrair mais pessoas, de criar um vídeo,
de como entender como as pessoas consomem o meu conteúdo. Então, eu preciso de múltiplas habilidades, né? Então, quando eu entendo que quanto mais habilidades múltiplas eu vou desenvolvendo, mais eu tenho a tendência de ser um profissional de resultados, de sucesso, né? Então, se querem faturar mais, precisam entender que precisam se comportar como empresários, né? Porque, afinal, o empresário ele se desenvolve em múltiplos fatores ali, múltiplas habilidades, e é isso que vai tornando mais capaz de aumentar seus faturamentos aí. Então, falando essa parte teórica, vamos para a parte prática, né? E quais são os pilares aqui do marketing pessoal? Aí eu vou trazer um modelo aqui para vocês, um exemplo, né, que é aqui na Doc3X. Então, para quem não sabe, a gente tem uma mentoria, que é a Doc3X, onde a gente ajuda médicos a faturarem 3 vezes mais através de autoridade do presencial, do consultório, e colocando isso no digital. Então, a gente transfere essa habilidade que ele tem, essa autoridade que ele tem no presencial para o digital, e isso, consequentemente, traz mais visibilidade, mais alcance, mais autoridade, e onde o médico ele tende a crescer e evoluir mais os seus ganhos ali em 3 vezes mais, 5 vezes mais, muitas vezes até 10 vezes mais. Então, o Dr. Metódio Ribas, que inclusive hoje é meu sócio, foi, no começo, um cliente que a gente aplicou essas técnicas do que eu estou mostrando aqui para vocês e se desenvolveu como um case de sucesso, né? Então, o Dr. Metódio Ribas, ele aprendeu que, aplicando e aprendendo novas habilidades, ele teve a capacidade de aumentar ali o seu alcance, a sua autoridade junto ao seu paciente e, consequentemente, fatura hoje 10 vezes mais em comparação de quando a gente começou, né? Então, a proposta da Doc3X é fazer com que você fature no mínimo 3 vezes mais do que você fatura hoje, quando você entende que a sua marca pessoal ela vai ser um grande diferencial para você se posicionar no mercado, para você se posicionar no digital e ganhar mais. Então, o Dr. Metódio, lá atrás, ó, ele construiu uma marca muito forte. Hoje, ele tem uma marca muito forte exatamente entendendo esses princípios aqui que eu vou falar para vocês e colocando isso em prática, né? Então, muitas vezes não é só aprender aqui toda essa parte teórica, mas é de fato pegar isso aqui e colocar em prática. Então, o Dr. Metódio, ele construiu uma marca forte. Ele pode atender hoje em dia aonde ele quiser aí dentro do Brasil e hoje ele já atende até pacientes que vêm de fora do Brasil para ele atender justamente pelo posicionamento e autoridade que ele gera dentro do digital. Ele faz, com essas habilidades que ele desenvolveu também, ele pode também transferir a autoridade, então hoje ele já faz essa transferência de autoridade. Por exemplo, médicos que entram aqui no nosso processo da mentoria, a gente consegue transferir essa autoridade do Metódio, muitas vezes, para pacientes que estão em outros estados, com indicação. Então, a indicação que o Metódio faz, de talvez um profissional, ela já vale muito por vir do Metódio. Por essa indicação, ela vir de alguém que já tem essa autoridade, que construiu essa autoridade. E aí, consequentemente, a gente consegue fazer endossar outras marcas, outros médicos, outros profissionais que muitas vezes estão apagados ali sem se mostrar no digital, somente atendendo no presencial. Então, a gente consegue transferir essa autoridade fazendo um endosso, né? Endossando outros profissionais. Isso tudo através dessas habilidades que o Metódio foi desenvolvendo ao longo aí dos 3 anos e meio, mais ou menos, que a gente está junto nesse desenvolvimento mesmo do marketing pessoal dele. Então, antes ele era um médico bem reconhecido no presencial, então ele já tinha muitos pacientes que muitas vezes viravam fãs dele pelo atendimento, pelo profissional que ele já era no presencial, mas isso não tinha muita escala, não tinha escalabilidade. Ele ficava ali restrito
local que ele atendia, né? Aqueles locais que ele atendia. Então, com essa vinda para o digital, com esse desenvolvimento dessas novas habilidades, ele pôde fazer toda essa questão de construir uma marca forte, né? Então, ele tem alta demanda e é uma demanda totalmente qualificada. Quando eu trago uma demanda através da minha comunicação, através do meu marketing pessoal, eu trago cada vez mais uma demanda altamente qualificada. Por quê? Porque eu estou mostrando para o público o que eu sou especialista, no que eu sou especialista. Eu estou mostrando todo aquilo que eu estou construindo ao longo da minha jornada, né? Então, por exemplo, vocês estão vendo aí meu mapa mental. Show de bola. Então aqui o Dr. Metódio, ele tem essa alta demanda exatamente por construir uma marca pessoal forte, uma marca pessoal bem estruturada, né? Então vamos lá. E qual que é o propósito desse marketing pessoal, né? Dessa comunicação? Aí eu entro em um assunto, em um tema, que é um tema bem específico quando a gente fala sobre propósito, né? Então aqui eu trago o propósito de vida antes de falar sobre os 3 pilares principais do marketing pessoal. Por quê? O marketing pessoal, ele precisa ser construído numa base que seria uma base sólida, né? Uma base sólida do que você realmente tem propósito, do que você quer entregar, de quais as pessoas que você quer captar. E quando a gente fala aqui de propósito de vida, eu gosto muito de falar sobre o Ikigai, que é uma filosofia oriental, onde ela vai ativar e vai desenvolver ali, né? Quais são as suas principais paixões, qual que é realmente a sua profissão, qual o seu talento, qual é a sua missão. Então, para eu definir qual que é o propósito de vida ali, se está realmente ligado à minha marca pessoal, ao que eu quero deixar como perene, né? O que eu quero transformar como perene, qual que é a minha paixão, se o que eu faço ali está relacionado com o que eu sou apaixonado ou não, se o que a minha profissão ela entrega de fato essa paixão, se ela está conectada aqui com o que eu gosto de fazer, né, com o que eu amo fazer, se o meu talento ele está relacionado ao que eu estou entregando, por quê? Porque tudo isso vai construir ou não uma comunicação assertiva com quem está me acompanhando, com quem está me visualizando, quem está me pesquisando, por exemplo, para um tipo de produto, algum tipo de serviço. Então, por exemplo, todas essas características a gente trabalhou muito bem no caso do Dr. Metódio. Então, por exemplo, qual que é a sua paixão? A paixão dele sempre foi em ajudar pessoas, em transformar a vida de pessoas, poder ajudar pessoas que estão com um problema ali, muitas vezes de um câncer ou algum problema de saúde. Então, a paixão dele está sempre relacionada a o que ele ama fazer com o que ele é bom em fazer, né? Então, de fato, isso conecta para a gente desenvolver o propósito de vida. E por que eu estou falando isso? Parece algo muito subjetivo, muito que não conecta, né, em faturar mais, mas quando a gente está falando de propósito de vida, quando a gente está falando de uma entrega de um produto ou um serviço, isso está inteiramente relacionado. Quanto mais paixão eu entrego, quanto mais eu amo o que eu faço, quanto mais eu mostro ali o que eu sou bom em fazer, mais isso tem relação ao que a minha paixão. E a profissão? A minha profissão está sempre relacionada em o que eu sou bom em fazer, pelo que você pode ser pago para isso. Então, o que eu sou pago para isso
junto com o que eu faço de bom, ela está sempre relacionada aqui à minha profissão. Então, eu estou sempre falando aqui sobre profissão de médicos, né? Que é um dos nossos clientes ali, e empresários. Então, quando estou falando aqui de médicos e empresários, são profissões que eu preciso entender e identificar, né? O que eu sou bom em fazer e o que eu posso ser pago. Isso é a minha profissão. Muitas vezes os empresários, eu inclusive já passei muito tempo por isso, era muito empresário pela oportunidade, pela necessidade do que pela oportunidade, né? Então, muitas vezes eu deixei de me pagar para manter um sonho da empresa. E isso, enquanto eu fazia isso, não necessariamente o empreendedorismo, o empresariado ali era a minha profissão, porque eu fazia ali por amor. Então, a profissão ela precisa, de fato, ser essa conexão do que você faz bem pelo que você é pago para fazer, né? Então, empresários aí, tomem cuidado com essa conexão, se ser empresário realmente é a sua profissão. Porque se você não é pago, se você só paga os outros, só deixa o seu salário por último, não necessariamente você tem uma profissão, né? E aí, isso é importante porque quando a gente conecta, faz uma inserção, né, uma interseção entre paixão, profissão, talento e missão, a gente tem aqui grande chance de entender qual que é o nosso propósito de vida. Então, o talento também ele está relacionado aqui ao que você é bem pago, o que e com o que o mundo precisa, né? Então, por exemplo, o seu talento ele está relacionado, o que você faz aí está relacionado a, de fato, se você é bem pago e o que o mundo precisa. Então, vamos supor, às vezes a gente vê pessoas que são talentosas com um determinado tipo de situação, um jogador de futebol, ele é muito talentoso e tal, mas isso está relacionado ao que ele é pago e o que o mundo precisa disso, o que as pessoas precisam disso. Então, um jogador de futebol, às vezes o mundo precisa ali de mais diversão, de mais entretenimento, e aí isso às vezes está relacionado. Então, ele está recebendo e está entregando também valor para pessoas que gostam ali de assistir o futebol e tudo mais. Então, a gente entra também no outro pilar, que seria qual é a sua missão, né? Então, a missão ela tá inteiramente ligada ao que você ama fazer com o que o mundo precisa, né? Então, a gente volta lá na paixão. A missão ela é algo que está relacionado a isso também, ao que o mundo precisa e o que você ama fazer. E aqui eu entro muito nessa característica do médico, né? Então, muitos médicos, eles entram na profissão por essa coisa, essa questão da missão, né? Então, ele tem aquela missão, a vocação de ser o médico, de atender pessoas, de ajudar pessoas. E nisso, quando a gente intersecciona todos esses pontos, paixão, profissão, talento e missão, a gente está relacionando aqui ao nosso propósito de vida. E por que eu falo muito sobre essa parte, talvez menos prática, mas mais teórica? Porque quando a gente fala de marketing pessoal, eu preciso entregar muito o que está relacionado ao meu propósito de vida, o que está, de fato, o que me faz mover, né? O que eu acordo todos os dias para fazer e entregar, porque quanto mais eu relaciono o meu propósito de vida, a minha tríade de entrega, mais as pessoas elas tendem a se conectar comigo. Então, quando o meu cliente, o meu paciente, ele entende que todos esses pontos aqui eles estão relacionados ao que eu entrego, eu gero valor por isso, mas eu consigo me conectar com essas pessoas. Então, a tríade
do nosso marketing pessoal, ela vem trabalhando aqui sobre a embalagem, o conteúdo e a marca. Então, primeiro eu gosto de falar sobre a embalagem, que é tudo aquilo que a gente quer, que é externo, né? Tudo aquilo que a gente está visualizando. Então, vamos pensar em uma caixa. Eu compro um produto ali, talvez no digital, e aí essa caixa, às vezes, ela chega toda amassada, toda amarrotada, toda mal feita. Pensa aí comigo. Se você compra um produto, um presente, por exemplo, a embalagem, ela, quando chega toda destruída, ela está totalmente relacionada àquilo que eu acredito que todos vocês aí já escutaram lá da mãe, da avó, que falava, a primeira impressão é a que fica. Então, quando você recebe algo que você comprou ali e vem uma embalagem toda detonada, provavelmente você vai olhar e já vai ficar meio de segunda. Provavelmente você já vai olhar e vai falar, vixe, será que esse produto realmente ele funciona, ele presta? Então, quando a gente fala de embalagem, é tudo aquilo que a gente está visualizando externamente. E aí o marketing pessoal ele funciona exatamente para nos mostrar que eu preciso mostrar uma boa embalagem para eu ter mais alcance para as pessoas terem uma primeira impressão melhor de mim. Então eu nunca tenho uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Então a primeira impressão de fato é a que fica. Então a embalagem é tudo aquilo que é externo. Então às vezes eu sou o médico, mas eu estou atendendo todo troncho. O meu jaleco que era branco, ele já está cinza. Eu não mostro muito o meu profissionalismo para o paciente, provavelmente eu não vou ter e não vou gerar o valor necessário para que eu fature mais, para que eu cobre mais. Então, muitas vezes a gente vê alguns profissionais que eles são desleixados com essa parte da embalagem, mas a embalagem ela é algo que importa muito, porque é aquela primeira impressão, é a primeira jornada ali do teu cliente, ele vai dizer que sim ou que não através da embalagem. Mas é só a embalagem, Gabriel? Não. Se eu não entrego um bom conteúdo, provavelmente esse meu cliente ele não vai ficar só pela embalagem. Ele vai querer também o produto. Mas a embalagem é a primeira jornada ali do cliente, é o primeiro contato, né? Então é o exterior, como eu falei aqui para vocês. E é como as pessoas te enxergam. Então é extremamente importante aqui você mostrar os seus valores. Então, como eu estou falando aqui para profissionais, por exemplo, profissionais liberais, aí, profissionais únicos, eu empresa, então quanto mais você mostra os seus valores, quanto mais você mostra aqui, que você está entregando de fato um propósito, que você tem propósito naquilo que você entrega, mais você gera valor percebido para o teu cliente, para o teu paciente. Então, quanto mais valor, mais eu cobro, né? Mais eu posso cobrar. Mais preço, né? Então, vamos lá. Valor é todo aquilo que o cliente está percebendo, né? E preço é o valor monetário que ele paga por aquele serviço, por aquele produto. Então, quanto mais eu mostro, mais eu consigo conectar o meu cliente com tudo isso aqui que eu falei sobre a filosofia Ikigai do meu propósito, mais eu consigo cobrar. Então, quanto mais conexão eu crio com o meu cliente, mais eu consigo cobrar. Mais eu consigo atrair pessoas também, né? Então, nessa minha fase aqui da jornada, eu consigo atrair mais pessoas porque eu alcance
o meu alcance aqui é muito maior. Quanto mais pessoas eu atraio, mais alcance eu tenho. E aí a gente entra aqui no conteúdo, porque não basta eu ter uma boa embalagem, uma embalagem bonitona, e quando eu abro a caixa ali o conteúdo está vazio. Eu preciso manter um padrão entre a embalagem e o conteúdo. Porque quanto mais atrativo for e o conteúdo for bom, o conteúdo for de qualidade, de excelência, mais eu tenho pessoas se conectando com a minha marca e, consequentemente, mais eu vendo. Então, quanto o conteúdo, a embalagem é muito boa, mas o conteúdo é ruim, provavelmente você não vai ter uma recorrência. Provavelmente as pessoas elas vão comprar a primeira vez e fica até a questão, você já comprou algo assim, que você comprou achando que era bonito, foi lá e provou o conteúdo e era um conteúdo ruim. Então, a probabilidade é que você não volte, que você não consuma novamente, né? Então, o conteúdo é tudo aquilo que você entrega. O conteúdo é tudo aquilo que você gera valor, né? Então, aquilo que eu estava falando ali. Quanto mais valor, mais eu posso cobrar. Então, vamos supor, o Dr. Method, por exemplo. Quando a gente começou, ele já era um profissional muito qualificado, mas ele não conseguia mostrar o valor que ele entregava para os pacientes dentro do consultório. Ele não conseguia mostrar isso para outras pessoas. Então, ele dependia muito do boca a boca, das pessoas que foram consultadas com ele para falar para outras como que era a consulta. Mas, às vezes, por exemplo, outras pessoas poderiam falar, não, ele é muito bom, vai lá. Ou indicar, não, eu gosto muito dele e tudo mais. Mas quando você não mostra isso, quando você não deixa isso claro, provavelmente você não consegue atingir de fato as pessoas. Porque muitas vezes eu vou fazer ali uma indicação, mas a minha indicação é, não, foi legal, gostei. E isso não gera uma necessidade, isso não gera uma atração muito forte, muitas vezes. Então, quanto mais ele mostra o conteúdo que ele tem, mais pessoas tendem a procurar ele. E aí, quando a gente começou a fazer um trabalho de todo esse rebrand dele, de todo esse posicionamento digital, ele tinha um preço muito abaixo de mercado. Então, por exemplo, ele já era um profissional muito elevado tecnicamente, cognitivamente, mas ele não sentia que ele recebia correspondente. Não era correspondente o que ele recebia para o que ele entregava. Então, ele entregava muito valor, gerava muito valor, mas não recebia por isso. E aí ele já estava, foi até algo que a gente conversou lá atrás, foi uma chateação que ele tinha na época de, cara, eu entrego muito valor, eu estudei pra caramba, eu apliquei muito isso aqui que eu sei fazer e isso não me gera o preço que eu acredito que eu sou um profissional para receber. Então, eu gero muito valor, mas o meu preço está abaixo do mercado. E como é que eu posso fazer para fazer isso ficar páreo, né? Então, como é que eu consigo parear o valor que eu entrego com o preço que eu cobro? E foi aí que a gente começou a mostrar para mais pessoas tudo aquilo que ele fazia, todo o conteúdo do Metódio. Então, ele mostrava uma embalagem, às vezes atrativa, mas ele não mostrava como que ele entregava esse conteúdo. Então as pessoas elas se atraíam, mas às vezes não percebiam o conteúdo que ele entregava. Ou percebiam de uma forma tipo, cara, é muito barato, então eu vou lá nele porque ele entrega muito valor. Então foi uma das coisas que a gente ajustou na trajetória do Metódio, que foi parear o preço que ele cobrava com o valor que ele entregava. E isso fez com que ele cobrasse 3 vezes mais, né? Então a gente saiu de um valor X para 3x do valor de consultório, e isso muitas vezes parece que quanto mais eu cobrar, menos a demanda eu vou ter, mas na verdade a gente aumentou o preço dele de consultório, de atendimento, de cirurgias, e isso triplicou
a quantidade de pessoas que estavam buscando ele. Então, muitas vezes, a gente pode pecar pelo seguinte sentido. Eu cobro algo que eu entrego muito valor, muitas pessoas podem olhar e falar, cara, tá muito barato, então ele não deve ser bom. Então, quantas vezes você já julgou a capa do livro pela capa, né? O livro pela capa. Então, não, esse preço aqui tá tão barato que o conteúdo deve ser ruim. Então, a gente fez isso, essa equação, ela ficar linear quando a gente colocou o preço justo pelo valor que ele entregava. Então, a gente conseguiu evoluir aí 3 vezes mais e consequentemente, as pessoas elas deram mais valor a ele. Cara, o Dr. Method está cobrando mais, mas pelo conteúdo que ele tem, pelo que ele entrega, vale muito a pena ainda ser atendido por ele. E isso fez com que, em vez de baixar a nossa quantidade de pessoas atendidas por ele, na verdade fez triplicar. Então é o que eu falo. Quando você equaciona isso de uma forma que você mostra que o preço que você cobra é proporcional ao valor que você entrega, você consegue cobrar mais. Então, esse preço financeiro aqui, ele é inteiramente proporcional ao que você está entregando de fato e o que você está mostrando. Porque não basta, né? Igual eu estou falando, você entregar um valor lá, um valor absurdo, você entregar uma quantidade absurda de benefícios para o cliente sem mostrar o preço financeiro proporcional. E isso pode diminuir a intenção do cliente ou do paciente de ser atendido por você ou de comprar o seu produto. Então, é muito barato, às vezes, algo muito precioso e as pessoas elas não darem a atenção, elas não darem o devido valor. Então, quando a gente equaciona isso fica mais justo e mais claro que você entrega de fato proporcional ao que você cobra. Então, o conteúdo ele é dividido aqui, a gente divide ele em 3 principais fatores, que é a competência, os valores pessoais e os relacionamentos que você cria. Então, as competências, elas vão ser ligadas aqui ao conhecimento que você entrega, ao conhecimento que você tem sobre determinado assunto, as habilidades que você tem de fazer aquilo e as atitudes, né? Então, a gente volta lá naquele papo lá onde eu comecei. O conteúdo ele está inteiramente ligado às competências que você tem. Então, por exemplo, vou utilizar aqui o médico como exemplo do conhecimento. Então, o médico, às vezes, ele é muito habilitado aqui no conhecimento. Tem pós-graduação, tem mestrado, tem doutorado, tem todo o desenvolvimento ali da carreira dele. As habilidades elas estão relacionadas ali ao que ele já executou. Então, por exemplo, o Metódio, quando a gente começou a trabalhar, ele já tinha 22 anos de medicina, de cirurgião oncológico. Então, ele já era um cara extremamente habilidoso, já tinha feito mais de 5.600 cirurgias. Então, a habilidade, ele já tinha colocado isso em prática milhares de vezes e o conhecimento e a habilidade juntas mostravam que ele tinha competência para executar aquilo ali. E a atitude, logicamente, que ele colocava isso ali em ação. Então, ele era totalmente competente para executar aquilo ali, ele era inteiramente habilidoso para fazer o que ele fazia e não necessariamente ele cobrava o preço proporcional, né? Igual a gente estava conversando aqui. Então, os valores pessoais, eles estão inteiramente ligados ao conteúdo que você entrega. Então, por exemplo, não adianta eu ser um cara aqui de 22 anos de prática, ser um bambambam ali do conhecimento, de dar aula para a faculdade de medicina e fazer tudo aquilo e tal, se eu não mostro e demonstro aqui para as pessoas os meus valores pessoais, se eu não tenho uma certa um certo visual ali para o meu paciente, que ele está passando por um momento difícil, se eu não consigo ter essa conexão,
e mostrar que os meus valores pessoais eles estão relacionados ali ao que eu estou entregando. Então, por isso que a gente falou bastante ali de propósito. O propósito ele vai mostrar para o seu paciente, para o seu cliente, que você não está somente empurrando um produto, empurrando um serviço para ganhar mais. Na verdade, está conectado com tudo ali que você se desenvolveu para entregar, né? Então, o conteúdo está inteiramente relacionado às competências que você desenvolve, aos valores pessoais e aos relacionamentos que você cria. Então, quanto mais relacionamentos claros que a gente cria, mais isso vai deixar com que o público ele se conecte mais com você. Então, o marketing ele vai funcionar exatamente para te mostrar que a tua embalagem, o marketing pessoal, né? Te mostrar que a sua embalagem ela é atrativa, vai desenvolver essa habilidade, essa embalagem atrativa, esse exterior, e também vai se conectar com essa questão da entrega, né? Do conteúdo, do que você está entregando de fato ali para o teu paciente ou para o seu cliente. E aí a gente entra na tríade, né? No terceiro pilar, que é a marca. E o que é a marca? A marca ela é a reputação, a sua reputação. Tudo isso que você construiu aqui na embalagem e no conteúdo, ele vai ser perpetuado, ele vai se perpetuar através da reputação que você cria. Então, quanto mais eu entrego, quanto mais valor eu entrego, quanto mais conteúdo, quanto mais o meu conteúdo ele for um bom conteúdo, ele estiver relacionado ali aos meus valores pessoais, ele estiver construindo relações entre cliente e empresário, entre médico e paciente, mas a minha marca ela tende a perpetuar. E aí eu te pergunto, né? Como que você vai ser lembrado? Como que sua marca ela é lembrada? Você é só o médico que não olha no olho do paciente, que o paciente vai embora ali e ele é só um cifrão, ele é só um número? Ou você é aquele médico que, de fato, você transforma a vida do paciente, você gera valor para aquela pessoa que está ali naquele momento? Por quê? Eu visualizo que o próprio Method mesmo, o caso dele, ele foi de extremo sucesso exatamente por isso. Por quê? Não é só uma embalagem que ele demonstra nas redes sociais, ou na internet, ou fazendo uma publicidade. Na verdade, toda a embalagem dele está inteiramente relacionada ao conteúdo que ele entrega, está inteiramente relacionada aos valores pessoais que ele prega, está relacionado aos relacionamentos que ele cria entre médico e paciente, por exemplo. Então, um atendimento bem feito, um conteúdo bem entregue, ele vai fazer com que a sua marca cresça cada vez mais, ele vai se relacionar muito mais com o que você entrega e isso vai ficar perene, né? Perpétuo ali, as pessoas elas vão lembrar eternamente ali do seu nome. E aí eu te pergunto, quantas marcas hoje, por exemplo, se eu falar de marca de café, você não vai vir na sua mente? Qual a marca que eu falar de refrigerante vai vir na tua mente? Por quê? Porque são marcas que foram massificando o conteúdo, a embalagem, se relacionando com você para que isso se perpetuasse em marca. Então, quando a gente fala de marketing pessoal, essa é a chave da comunicação. Você criar um propósito realmente que se conecte com o que você está fazendo, com o que você está entregando, trazendo essa conexão ali ao que você está mostrando também, porque não adianta você ter um bom conteúdo e não mostrar isso. Não adianta você ser um cara hiper especialista, você ser um cara muito bem conceituado no off ali, na sua localidade, sendo que você não mostra isso. A sua embalagem ela não demonstra o profissional que você é. E juntando essas três características, você vai ter um marketing de excelência, né? Um marketing pessoal, uma comunicação que vai mostrar todos esses pontos para o teu cliente, antes mesmo até mesmo de você vender, você já consegue mostrar um bom posicionamento. Então, por isso que a gente fala muito sobre essas etapas aqui dentro
da comunicação, que são chaves para você faturar ainda mais. E aí, se você gostou desse conteúdo, segue, compartilha esse conteúdo com outras pessoas e lembre-se, aqui a gente está todas as segundas-feiras numa sessão estratégica onde eu mostro para vocês o que a gente está fazendo de fato aqui dentro. Então, não é só teoria, é prática na veia. Então, aqui a gente está mostrando de fato o que a gente faz. E isso nos torna cada vez mais competentes para mostrar o que a gente tem tido de resultado, né? Então, não só no nosso caso aqui, mas no caso de outros clientes, outros pacientes aqui também, que são pessoas que estão, de fato, aplicando tudo isso aqui, aprendendo com a gente e a gente também, consequentemente, aprendendo com vocês. Então, se você gostou desse conteúdo, segue, compartilha, vai lá e comenta lá nas redes sociais, lá no Instagram, que eu vou trazer cada vez mais conteúdos para evoluir o seu negócio, para que você consiga atingir esses faturamentos cada vez maiores. Então, fico por aqui, agradeço demais a sua participação e o seu tempo e espero te ver na próxima aula.